Oi, gente! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um brigadeiro. Brigadeiro no ponto de enrolar, maravilhoso. Eu perdi o primeiro vídeo, então eu vou falar o que eu já coloquei dentro dessa panela. Eu coloquei uma caixa de creme de leite, aliás, uma caixa de leite condensado, uma colher de margarina ou manteiga, uma colher de chocolate em pó 50%, eu já vou mostrar para vocês qual é que eu coloquei, e uma colher de farinha de trigo, tá bom? Das de sopa. É esse chocolate aí, ó, 50% cacau, que eu coloco no meu brigadeiro, tá bom? Na receita vão 2 colheres e eu tinha colocado uma colher quando acabou minha bateria, então agora eu tô colocando mais uma. Bom, gente, eu uso esse chocolate porque ele é menos doce, né? Então o brigadeiro fica mais suave. Por isso que ele faz bastante sucesso. Aí eu coloquei uma caixinha de creme de leite, que também deixa o gosto mais suavizado, deixa ele bem cremoso e menos doce. Por isso que é importante colocar também. E aí, gente, antes de colocar o creme de leite, como vocês viram, eu sempre coloco em qualquer doce, eu misturo o leite condensado com os secos primeiro para dissolver, tá bom? Aí eu mostrei o prato, né, que eu coloquei já untado. Quando você for fazer o brigadeiro, já deixa um prato untado com margarina do lado, porque a hora que você terminar, você já vai colocar o doce ali, né? Fica mais prático. E eu vou fazer aí o passo a passo, bem devagar, tá, gente? Sem pressa para acabar o vídeo, porque tem gente que não tem paciência, mas é necessário. A minha intenção aqui é fazer o passo a passo realmente para quem não sabe fazer o doce, né? Eu quero mostrar todos os detalhes, porque assim, a gente pega bastante receita no YouTube e na prática a gente vê algumas coisas que a gente precisa saber, alguns detalhes que faz toda a diferença, né? Que às vezes não tem nos vídeos que a gente assiste. Então não adianta saber só a receita, a gente tem que saber várias coisas. Por exemplo, né, o ponto do doce. Quando a gente tá cozinhando aí o brigadeiro na panela, ele tá mole, ele tá ralinho, só que quando ele esfria, ele vai engrossar. Então, tudo tem o ponto certo, né? A gente não pode esquecer disso, senão dá tudo errado. Aí, o que acontece? Eu já tô aí fazendo meus testes, porque eu quero mostrar pra vocês o ponto para rechear bolos, né? Porque tem gente que recheia com brigadeiro em ponto de enrolar. Mas eu não gosto, porque ele gruda muito na faca e arranca o pedaço do bolo com a massa, fica... Eu acho que não é muito bom fazer isso, colocar o recheio já com brigadeiro muito firme. Então eu deixo praticamente ele mais maciozinho, né, pra colocar no bolo. E aí eu vou mostrar pra vocês antes do ponto de enrolar, qual que é o ponto que eu desligo pra rechear o bolo. Vai mexendo sempre, esse é um segredo do brigadeiro, para ele não queimar, não fazer bolinhas. E tem que mexer em todos os cantos da panela sempre. Prestar bastante atenção. Eu levanto assim, ó, o meu fouet aí para ver se o brigadeiro tá caindo e tá ficando aquela pontinha lá em cima penduradinha, porque é esse o ponto que vai ser para desligar para rechear o bolo. Ó, a gente levanta, ela pinga e depois fica uma pontinha lá, ó, sem cair. Ainda tá mais ralinho, só que nesse ponto aí que eu tô mostrando, já dá pra rechear um bolo que vai ser coberto com chantilly, né? Porque não vai ficar tão pesado. E se você for fazer uma camada só de recheio, ele vai ficar bem cremoso e vai dar tudo certo. Mas quando eu vou rechear um bolo de pasta americana ou fazer com mais camadas de recheio, geralmente eu deixo um pouquinho mais. Vocês vão ver aí, vai ter uma hora que eu vou levantar e vai demorar mais para cair, vai ficar uma pontinha lá maior, né, pendurada. Que já é o ponto de o brigadeiro um pouco mais firme, para ele não ficar saindo do bolo, né? Olha lá, ó. Ela demora e fica lá, ó, tá vendo? É só você deixar chegar nesse ponto e já desligar, que dá para rechear. Dá para rechear pão de mel, dá para rechear trufa, bombom de brigadeiro, né, na verdade. E dá para fazer cones trufados com esse recheio já. Então é nesse ponto que eu desligo. E aí eu continuo mexendo para chegar no ponto de enrolar.
Aí eu dei uma pausa e voltei já com o brigadeiro meio que soltando do fundo da panela. Eu faço isso por quê? Porque muitos vídeos ensinam que quando tá soltando do fundo da panela já tá bom. Mas não tá bom ainda. Geralmente, ele fica ainda grudando. Você vai enrolar ele, ele fica grudando na mão, vira uma meleca. Então, o que que você precisa fazer? Você vai mexendo ele sempre. Enquanto ele estiver borbulhando, não adianta você desligar. Você vai deixando ele aí, vai mexendo e vai fazendo os testes. Vai parando assim, ó. Para de mexer e olha. Tá borbulhando ainda, fazendo umas bolinhas? Não desliga ainda. E, gente, meu fogo tá baixo, quase médio, mas tá mais para baixo, tá? Quanto mais baixo o fogo tiver, melhor o brigadeiro fica mais gostoso. Mas demora demais para ficar pronto, então eu deixo um pouquinho mais alto. Mas nunca faça isso em fogo alto, gente, que vai dar ruim isso daí. Ó, aí você colocou, fez uma bolinha e parou de borbulhar no meio, ou senão ele fez um furo no meio, ele faz uma borbulhada assim, fica aquele furo soltando ar e ele não borbulha mais, ele só se mexe um pouquinho. É esse o ponto para você desligar para enrolar, tá bom? Ó, borbulhou, ficou saindo arzinho, tá parado, tá certo. Aí desliga, continua mexendo ainda, tá bom? Se você não tiver fouet, mexe com aquelas espátulas de silicone, que ela pega todos os cantos da panela. Se a sua panela tiver o canto arredondado, melhor ainda. Porque assim, gente, se você for mexer com a colher normal, ela não pega o fundo da panela. E aí gruda mesmo, não tem jeito. Você tem que ter ou um fouet ou uma espátula de silicone. Para fazer brigadeiro, um brigadeiro bom tem que ser assim, tá bom? Tudo bem, aí você já mexeu tudo, tá lá o prato já com a margarina, né? Aí, ó, essa espátula é ótima, ela tira tudo da panela, você não perde o doce, tá bom? Por isso que é importante continuar mexendo com o fogo desligado também, porque senão cria aquele doce grudado no fundo, você perde todinho. Aí você coloca no prato, põe um plástico filme em cima e deixa ele esfriar. Se você não tiver com pressa, pode deixar esfriar de um dia para o outro, ou em qualquer lugar que não seja na geladeira, porque na geladeira ele vai ficar mais firme e para enrolar é diferente, né? E fora que quando você tira da geladeira ele fica suando. Então é bom, se você colocar na geladeira para depois enrolar, não tira o papel filme enquanto ele não ficar na temperatura ambiente, tá bom? Porque senão ele vai suar todinho. Deixa aí, ó, bem cobertinho, cola o filme aí no doce, deixa bem tampado e deixa lá esfriando para você enrolar. Bom, aí eu vou fazer o enroladinho na minha balança, né? Porque eu peso ele certinho para ficar tudo certo, porque senão os clientes vê um grande, outro pequeno, já vai achar ruim comigo. Então eu preciso pesar. Mas se você não tiver uma balança, faz assim, ó, você faz um molde, você faz a bolinha que você acha que tá bom, é um bom tamanho. E aí você deixa ela do lado, sem o granulado, tá? Você deixa ela do lado. E você vai comparando. Toda vez que você enrola, você compara com aquela bolinha. Tá do mesmo tamanho? Já põe no granulado. Vai fazendo assim. Que aí ele vai ficando tudo igual. Essa receita, ó, só pra vocês verem aí, eu peso 30 gramas de massa e coloco o granulado depois. Tá bom? No caso do brigadeiro de uva que eu postei ontem, eu coloco 25 gramas só porque eu vou colocar uva dentro, né? Mas do brigadeiro eu ponho 30 gramas. E essa receita, né, de uma caixinha de leite condensado, ela rendeu 15 brigadeiros, tá bom? Rendeu 15 brigadeiros desse. Se for para fazer brigadeiro de festa, ela rende 50, mais ou menos. Aí eu uso a forminha número 4. Coloco eles daí. Eu não consigo dar uma sugestão de preço, tá? Porque até ultimamente eu tô fazendo o preço promocional. Eu não tô fazendo o preço que realmente eu deveria vender. Eu vendo ultimamente, né? 6 desses brigadeiros por R$10. Coloco em uma marmitinha e vendo a R$10. Ou eu vendo um por R$2, né?
E olha aí a minha marmitinha. Mas aí você tem que calcular o seu preço conforme o que você gastou, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.